Oi, pessoal. Eu vou falar da atividade de estudo 4 do cálculo 2. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui, a questão é essa aqui. A única que cabe resolver é a 3. As outras são todas teóricas, né? Então, eu vou resolver essa 3. Ele diz que o fluxo Fzão, x, y, z é igual e dá a função em forma de vetor, tá? Sobre o paralelepípedo no primeiro octante limitado pelos planos x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3. Ele falou que é limitado por esses valores de y. O que ele quer dizer limitado? É que a nossa peça, o nosso paralelepípedo, ele é desse tamanho. O limite dele, o final dele, é quando x vale 1, o y vale 2 e o z vale 3. Então, se nós estamos dizendo, né, o problema, que esses são os limites do nosso objeto, que ele não passa de 3 para z, não passa de 2 para y, não passa de 1 para x, é o tamanho dele, né? Então, quer dizer que esses são os limites de integração dele. Então, beleza. Então, quando a gente for integrar por dx, a gente vai olhar o limite de x, dy, de y e z, tá? E pelos planos coordenados, é igual a 12. Então, ele afirma que a resposta disso aqui, do fluxo, vai ser igual a 12. Quando a gente vai calcular fluxo, gente, a gente tem que ver, tem que ir no livro e ver que é, ó, divergência de Gauss. Esse símbolo aqui é o símbolo de fluxo, de cálculo de fluxo. Então, o fluxo, ele tem essa cara aqui, uma integral dupla, Fzão, ponto ds. É um pouquinho complicado calcular desse jeito. É possível, né? Porque o ds também é um vetor, né? Daí tem que fazer o produto, mas tem que calcular as derivadas das restrições e tudo, né? Porque isso aqui vale g de x, menos g de x, menos g de y e 1, né? E é um vetor. E é meio complicado fazer desse jeito, né? Não tem motivo para fazer assim. A não ser que o problema te dê coordenadas para calcular, né? O g também. Enfim, se vocês estiverem querendo saber do que eu tô falando, venham aqui em cálculo de superfície, ó. Aqui ele fala sobre isso. Ó. Tá vendo? Aqui ele fala sobre isso. Do que eu tô falando? Eu tô falando disso aqui, ó. Que esse ds aí, ele tem essa cara aqui, ó. Né? Então, você vai fazer um produto interno e tal, mas para isso você tem que ter, o exercício tem que ter te dado dados para fazer. Então, aqui a gente vai usar o método mais simples, que é o calcular uma tripla da divergência de f. Como que calcula a divergência de f? Bom, deixa eu pegar uma folha aqui que é o seguinte. Então, a divergência, vamos colocar todo aquele cabeçalho para vocês não se perderem. Eu mostrei no livro, mas aqui ele está dizendo que ele quer que a gente ache o fluxo, né, desse f de... que é S, né? Que esse S é de superfície, tá? F... Foca... f.ds. Beleza. Então, esse ds é aquele menos g de x menos gy 1. Só que é muito complicado fazer desse jeito. Não tem nem por que a gente fazer assim. Sendo que ele dá condições da gente calcular a tripla através do teorema de Gauss. Tá? Beleza.
Então, a gente já tá vendo que a gente tem que achar esse div f, né? Que é o divergente de f. Como que acha esse divergente? Divergente, vou colocar f também. Vocês coloquem assim, ó. É a derivada do vetor 1, derivada do vetor 2, derivada do vetor 3, tudo em ordem, dividido por dividido por dx, dy, dz. É nessa ordem sempre. Então, 1, 2, 3, x, y, z. Ok. O nosso f de x, y, z é igual a x, y, z, x, y, x. Vamos calcular, então, esse aqui, ó. Div f. Então, vetor 1, é esse aqui, primeira vírgula aqui. Derivar por x. Então, o x está aqui. Quando eu derivo, eu tombo o expoente, ele fica 1. Porque eu tiro 1 daqui de cima, certo? Daí fica elevado a 0, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. E eu tombei o expoente, ficou 1. 1 vezes 1 é 1. Ah, desculpa, gente. Tá, beleza. Então, ficou 1. Constante que multiplica. Eu apenas repito, né? Eu não preciso representar o 1 ali. Porque é desnecessário mesmo. Aí é mais, tá? Tô repetindo o sinal aqui. Vetor 2. É esse aqui. Por y. Tá, vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Tá elevado a 1, tombo o expoente, tiro 1 daqui, fica 0. Então, não preciso representar o 1. Constante que multiplica, eu apenas repito. E eu não estou representando 1 porque não há necessidade. E mais, tá? Vetor 3. Em relação a z. Tem z aqui? Não. Quando não tem e é uma derivada, é 0. Tá? Não confundam, eu vi gente confundindo isso em relação à integral. Se fosse integral, você iria acrescentar a variável z, mas aqui é uma derivada, então ele zera. Beleza, esse é o meu div, né? Só arrumando ele vai ficar com essa cara assim, sem o zero. Então vamos colocar ele na equação, na nossa derivada. Bom, eu vou repetir ainda assim, Então, o nosso dv é o dx, dy, dz, né? Não é essa coisa aqui, é uma coisa simples que a gente sabe resolver. E as nossos limites nós temos, então já vamos colocar, né? Eu vou fazer dx, dy, dz mesmo, do jeitinho que tá. É do 0 até esses limites. Lembra que ele falou, né? Os limites x, y e z. 1, 2 e 3. Então, x, y e z. Portanto, se eu escolhi essa ordem para fazer minha integral, x, y e z, então x vem primeiro, dy vem segundo, dz vem em terceiro. Né? Vocês concordam com isso, né? Tenho que integrar os limites em relação à minha variável. Tá ok. Aqui, gente, é cálculozinho. Só esse começo que você tinha que ajeitar a equação. Aqui é cálculo normal de integral, né? 2. Vamos lá, vamos derivar em relação a x. Aqui, nesse primeiro termo, tem x? Derivar não, desculpa, integrar. Nesse primeiro termo, tem x? Não. Aqui é um caso daquele que eu te falei. Então, se não tem x, eu acrescento a variável x, y e z. Tá? Porque é uma integral. Se fosse uma derivada, eu iria zerar isso daqui. Mas é uma integral, eu acrescento a variável. Mas, aqui tem x? Tem x. Então, x soma 1 no expoente, faz a mesma coisa no denominador. Passo os meus limites e dy, dz.
Ok, vamos... Repete as duas. E vamos aplicar os limites. Eu vou aplicar para x, tá? Que é para quem eu estava integrando. Então, eu vou aplicar o 1 para x e aplicar o 0 para x. Vamos lá, vou aplicar para x. Vou copiar porque fazer direto já basta o professor, né? Então, tá. Aí, aqui é 2. Tá, aqui... O que o professor faz geralmente aqui? Ah, o 0 zera. Aí você fica com isso na cabeça, que quando tiver um 0 aqui, você não precisa nem fazer, já resolve isso daqui e já passa pro pronto. Não é verdade isso. O 0 não zera. Se for trigonométrico, seno, cosseno, tangente, tem que aplicar. E se for soma, tem que aplicar. A única coisa que você não precisa aplicar, o 0, é quando é divisão e multiplicação. Mas quando tiver, eu sempre tomo esse cuidado. Quando tiver qualquer sinal assim de soma, eu aplico o 0, pelo menos mentalmente, sabe? Porque assim, ó, só para vocês entenderem uma coisa. Aqui, o 0 realmente vai zerar. Pensa comigo, vamos pegar aqui, né? Que tá com o x aqui. Põe o 0 aqui. 0 vezes qualquer número, qualquer coisa é 0. O 0... Se eu faço 0 vezes 35.000, ele é 0, né? Mais 0 aqui. Quando eu faço 0 ao quadrado é 0. 0 elevado a qualquer coisa é 0. Dividido por qualquer coisa é 0. Então, aqui zerou. 0 mais 0. Mas se fosse o caso, né? Se aqui no caso fosse o seguinte. XYZ mais 3 quartos. Um exemplo. Aí você está acostumado a... A é 0, tudo é 0, 0 tudo. Aí você aplica o 0 aqui, ele zera isso daqui. O que sobra? Porque aqui não tem variável. Então, sempre quando tiver sinal de mais ou menos, não confie. Pelo menos faça mentalmente esse jogo, entendeu? Para ver se vai zerar todos os termos ali da equação. Porque... Aí você já fez errado. Porque você já não vai incluir esse 3 quartos ali na divisão que tem que fazer, entendeu? Então, para você ter certeza, assim, quando que vai zerar? É quando for vezes e dividido. Aqui no caso é vezes e é dividido. Mas toma cuidado, porque se for mais, faça o jogo mentalmente, pelo menos, para você ter certeza que vai zerar todos os termos. Porque senão você esquece um número para trás e dá errado. Ele faz isso direto porque ele tem prática e também ele tem a resolução ali do lado, né, gente? Ele vai copiando os resultados, ele não tá resolvendo tudo. Ele tem o resultado ali do lado. Então, aqui a gente já viu que vai zerar, então eu não vou copiar, tá ok? A gente já sabe que vai dar 0, porque a gente fez o joguinho mentalmente. Mas não façam direto na prova, não confie nisso, a gente vai estar nervoso e etc. Ó, aqui... 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo, né? Então, eu já vou fazer direto aqui, tá? Eu não vou ajeitar isso daqui não, porque não tem necessidade. Então, vamos integrar em relação a y. Nesse primeiro termo, tem y? Tem y. Então, eu repito a minha constante, que está multiplicando, e integro o meu y. Né? Somei 1 no expoente, fiz a mesma coisa embaixo. 1/2. 1/2, quando eu tenho uma constante, somando eu acrescento uma variável. Então, 1/2 y. Outra coisa, geralmente o professor ele fala assim... é constante, tiro para fora da integral. Aí, quando você vê um negócio desse, você fala assim, é constante, posso jogar lá para fora. A constante que você vai jogar para fora da integral é só a constante que estiver multiplicando ou dividindo a variável. Aqui não tem variável, tá? Então, você não vai tirar ela para fora, porque você tem que integrar a constante que soma, tá ok? Então, assim, eu não faço isso de ficar tirando constante para fora. Primeiro porque eu esqueço dela. Se eu jogo alguma constante aqui, na hora que eu for repetir, eu não vou lembrar dela, não vou copiar.
E segundo, por causa disso, porque a gente fica... Então, assim, a constante a gente joga pra fora, a constante a gente joga pra fora, e quando vê um negócio desse, já joga lá pra fora. E daí sai errado, tá? É só constante que tiver, por exemplo, assim, nesse caso aqui, aí se a gente fosse integrar, né? Aqui tivesse um y, fosse assim. Aí sim daria pra jogar pra fora, porque a constante que multiplica, a gente só repete. A constante que divide, a gente só repete. Entendeu? Então é por isso que ele fala isso, mas eu não sou muito adepta a essas. Só depois que pegar o jeito, né, gente? Aí dá pra fazer. Então tá, então vamos aplicar os limites aqui. Vou fazer aqui embaixo. Então, 0 e 3, aplico. Então, Z eu repito, aí aplico ali, ó. 2, 2, mais 1, 2 por 2. DZ. Então, aqui, 2 elevado a 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, 2. 2Z. Mais, aqui vai dar 1, né? 1 meio. Isso daqui é como se esse 2 estivesse aqui, né? Mesma coisa, você faz 1 vezes 2, 2 dividido por 2, 1. Repete o 1, tá, gente? Repete o 1. Tem que repetir, porque é uma soma. Lá em cima, o que eu falei? Ah, eu não vou repetir o 1 lá, né? Aqui, não lembro onde que eu fiz aqui que eu falei. Gente, eu não vou colocar o 1 aqui, sei lá. Mas eu falei em algum lugar, né, que eu não ia repetir. Mas quando é soma ou subtração, repete, tem que repetir. Quando é vezes que não precisa. Beleza, vamos fazer agora por Z. Então, 2Z. Repeti a constante e integrei o Z. Isso aqui eu já sei que vai cortar, já vou fazer assim. E aqui é o 1. Aumento a constante, né? Coloco uma constante. E a integral. Então, vai ficar 3 elevado a 2 mais 3. Vai zerar se eu colocar aqui? Vai, né? 0, aqui vai dar 0, então beleza. Então, eu posso continuar. 3 elevado a 2 é 9. Mais 3, 9. 10, 11, 12. Quanto que ele falava? Que era 12 mesmo, né? Então, bateu. Ok? Falou!